Olha, eu vou ser direto e reto com você. Para mim, não faz o menor sentido alguém investir em BDRs nos dias de hoje. Então, nesse vídeo, eu vou te falar porque eu acho que essa tal liberação dos BDRs para todo mundo, para investidor em geral, que tá todo mundo comentando, não vai mudar em absolutamente nada a minha estratégia como investidor e porque eu acho que também não deveria mudar a sua. Então deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo e vem comigo. E se você tá caindo meio de paraquedas por aqui e não sabe exatamente do que eu tô falando, primeiro eu vou contextualizar essa tal liberação dos BDRs que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão regulador do nosso mercado financeiro, divulgou aí durante essa última semana. E aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já faz algum tipo de investimento no exterior? Responde aqui embaixo nos comentários para eu saber. E o que aconteceu essa semana foi que a CVM liberou o investimento em BDRs patrocinados de nível 1, que antes só eram disponíveis para quem é investidor qualificado, ou seja, aquelas pessoas que têm mais de R$ 1 milhão investidos, agora estão disponíveis para o investidor em geral, para qualquer pessoa. E na minha opinião, essa proibição, essa tal restrição não fazia o menor sentido, porque afinal de contas, você não tem restrição nenhuma para se alavancar aí 30, 40, 50 vezes no day trade e nem muito menos para você comprar opções, por exemplo, que é um ativo extremamente especulativo. Agora, para diversificar o seu patrimônio no exterior, aí não pode, Aí tem que ter restrição e só pode quem é investidor qualificado. Isso é uma das coisas mais sem sentido que eu já vi aqui no nosso mercado. Mas ao que tudo indica, a ficha da CVM para isso só caiu quando ela viu diversas empresas brasileiras, principalmente aquelas com uma pegada mais de tecnologia, abrirem o seu capital, listarem as suas ações em bolsas estrangeiras, a maior parte delas nas bolsas dos Estados Unidos. E aí a gente pode citar os casos de XP, Stone, PagSeguro, entre outras. Mas afinal, o que é esse tal de BDR, que é a abreviação para Brazilian Depositary Receipt, ou se a gente for traduzir para nossa língua tupiniquim, é o recibo depositário brasileiro. E como o próprio nome já diz, não é de fato uma ação, por mais que seja negociado na bolsa de valores, e sim um recibo. As ações de fato existem, mas não é nelas que você está investindo seu dinheiro diretamente, o operacional da coisa. As ações de verdade ficam lá fora na bolsa de origem e ficam bloqueadas uma vez que você faz a sua compra do BDR aqui no Brasil. E por ser um ativo que depende de um outro ativo que é negociado em um país diferente do Brasil, os BDRs eles sofrem influência da variação cambial. Por exemplo, se você investir no BDR de uma empresa que é listada na bolsa dos Estados Unidos, o seu dinheiro, o seu patrimônio vai sim variar de acordo com o dólar, com as flutuações que a moeda americana tiver em relação ao real. Ou seja, se o dólar se valorizar, você vai ganhar dinheiro, se o dólar se desvalorizar, você vai perder dinheiro. A maior parte dos BDRs que a gente tem aqui no Brasil são sim de empresas americanas ou listadas na bolsa dos Estados Unidos. Mas isso não é uma regra, você pode sim ter BDR de empresas de qualquer bolsa aí negociada em qualquer país do mundo. E já te adianto que não são todas as ações ou ETFs dos Estados Unidos que você vai encontrar disponível a BDR aqui no Brasil. Isso porque para existir um BDR é preciso que alguma instituição financeira aqui do Brasil queira trazer esse BDR e deixar disponível aqui para a gente. Essa instituição que vai atuar como depositária. E aí pode estar passando agora pela sua cabeça a seguinte pergunta: ué, Gustavo, mas se agora está mais fácil para o investidor acessar o mercado estrangeiro, está liberado para todo mundo comprar BDR, por que isso não seria uma coisa boa? É bom, mas isso não é o suficiente para tornar o BDR um investimento mais acessível ou até mesmo desejável para a grande maioria dos investidores brasileiros. E eu te digo isso por 4 motivos que eu vou te explicar agora. As ações americanas costumam ter preços muito altos, fato que logicamente vai se refletir no seu BDR. Por exemplo, olha quanto custa apenas um BDR da Amazon. É isso mesmo, mais de R$ 8.000. E isso porque se a gente olhar a ação da Amazon mesmo,
que é negociada na Bolsa dos Estados Unidos, ela tem um preço muito alto, mais de 3 mil dólares. Só que tem uma diferença que é sutil, mas acaba impactando demais na sua vida como investidor. Lá nos Estados Unidos, você pode comprar frações de uma ação. É diferente daqui do Brasil, onde o mínimo que você pode comprar é uma ação. Lá não, você pode comprar, por exemplo, 0,10 da ação da Amazon, 0,20 da ação da Apple, 0,005 de uma ação do Facebook. Então qualquer 1, 5, 10 dólares que você tiver aí já vai ser o suficiente para você investir no mercado americano. E na minha opinião, isso sim que é um investimento acessível para todo mundo. O segundo motivo para eu não gostar de BDRs é a falta de liquidez. É capaz que o sacolão aqui perto de casa ou a banca do tio Zé tenha um giro de dinheiro maior do que os BDRs que são negociados na nossa bolsa. E quem paga por isso somos eu e você, os investidores. Porque a gente tem que enfrentar spreads enormes entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. E de fato você vai se encontrar ofertas de compra e de venda na grande maioria dos papéis. Mas isso é só porque existem formadores de mercado nas duas pontas, ou seja, grandes instituições financeiras que estão ali só para falar que tem algum negócio. Mas as ofertas que você vai encontrar lá dificilmente vão ser as ofertas que você deveria encontrar, né? Dificilmente elas vão corresponder ao que essas ações, esses ETFs, estão sendo negociados de fato lá na Bolsa Americana, onde a liquidez é um negócio muito mais abundante, né? Não falta dinheiro no mercado dos Estados Unidos. Terceiro motivo é o seguinte: se a ideia de investir em BDRs é diversificar o seu patrimônio, por que raios você não mandaria o seu dinheiro para o exterior? Porque afinal, quando você investe em BDRs, o seu dinheiro continua aqui em terras brasileiras. Dessa forma, você acaba se sujeitando ao nosso risco país, que dado o histórico do Brasil, a gente sabe que não é baixo. Infelizmente, a gente sabe que não é descartável a hipótese de algum dia o governo acordar assim e falar: nossa, agora eu vou bloquear as contas de todo mundo, ninguém mais pode mexer no dinheiro que tiver aqui no Brasil. Um fato bem parecido com o que está acontecendo com os nossos vizinhos hermanos, né? Lá na Argentina, o governo simplesmente bloqueou as compras de dólares das pessoas e você fica literalmente refém do seu próprio governo. Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui no Brasil, mas é possível. E o quarto motivo é que você simplesmente perde muitas opções de ações, ETFs e REITs que você simplesmente não vai ter o BDR correspondente sendo negociado aqui na nossa bolsa. Então, se a gente for comparar com o mercado americano, que tem aí mais de 10 mil ações listadas nas suas bolsas, se você for olhar o nosso mercado de BDRs, você vai perder uma enorme parte desse mercado americano que é tão abundante, né, em ativos. Você não teria acesso, inclusive, a ETFs que eu acho que são extremamente bons e que eu tenho investido na minha carteira, como eu mostrei nesse vídeo aqui em cima, onde eu abri toda a minha carteira e compartilhei com você. E o motivo bônus para você que ainda está aqui me assistindo, que eu acredito que seja a principal desculpa daquelas pessoas que ainda não investem lá nos Estados Unidos, é o fato de que para você investir lá fora diretamente, você precisa abrir conta em uma corretora americana. As pessoas acham que é um processo extremamente burocrático, complexo, demorado, sendo que a verdade é que não é nada disso. Pô, sinceramente, a gente tem a Avenue e tem a Passfolio, que são corretoras americanas com uma infraestrutura excelente para atender nós brasileiros. A Avenue foi criada justamente com esse propósito. E a Passfolio está chegando um pouco mais recente no Brasil, mas também está chegando com tudo para prestar um ótimo serviço para a gente através aí do seu aplicativo para celular, que é extremamente simples e fácil de usar. Então você tem essas duas ótimas corretoras para você escolher. A Avenue, por um lado, tem uma gama de serviços maior, tá aí mais presente nas redes sociais, tem parceria com alguns influencers desse mundo das finanças, mas em contrapartida é uma corretora um pouco mais cara, né? Enquanto que a Passfolio está chegando com uma proposta extremamente atrativa de corretagem zero para sempre e com um câmbio mais barato do que na Avenue. Além do fato de que se você abrir a sua conta lá e com o link que está aqui embaixo na descrição, você vai ganhar uma ação de graça, que vai ser de no mínimo 5 dólares
e no máximo $100. Pois é, e para ter direito a isso, a única coisa que você precisa fazer é abrir a sua conta e depositar no mínimo $25, que daí próximo de R$ 150 na cotação atual. Eu particularmente tenho conta nas duas. Eu abri primeiro na Avenue, que foi a primeira corretora americana e acessível que eu conheci, mas depois que eu descobri que a Passfolio tem menos taxa e ainda te dá uma ação de graça, aí todos os meus aportes começaram a ser direto lá para Passfolio. Não fechei minha conta na Avenue porque se eu deixar parado lá eu não pago nada de taxa, então não vejo problema nisso. Em resumo, essa medida da CVM é sim um passo na direção certa, mas na minha opinião ainda tem aí um longo caminho para que os BDRs se tornem competitivos com o investimento direto no mercado americano. E você, o que você achou disso? Você acha que vale a pena investir através de BDRs? E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com alguém que aí ficou meio sem entender o que muda de fato essa tal liberação dos BDRs. E aproveita também, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.